Falar em línguas, profecias, curas, milagres, essas manifestações espirituais aparecem nas Escrituras desde o início da igreja. No livro de Atos, a Bíblia nos mostra que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre os servos de Deus. A partir daquele momento, os dons espirituais passaram a manifestar-se na igreja. Mas ao longo da história cristã, também houve momentos em que Deus visitou o seu povo com grandes avivamentos espirituais. Um desses momentos aconteceu no início do século XX, em uma pequena igreja em uma rua chamada Azusa Street, nos Estados Unidos. Mas para entender isso corretamente, precisamos voltar primeiro ao que aconteceu em Pentecostes. No Antigo Testamento, Deus havia estabelecido algumas festas para o povo de Israel. Entre elas estava a festa chamada Pentecostes. Esta festa era celebrada 50 dias após a Páscoa. A própria palavra Pentecostes significa exatamente isso, 50º dia. A Páscoa apontava para o sacrifício de Cristo, o Cordeiro de Deus. E 50 dias após a morte e a ressurreição de Jesus, aconteceu algo extraordinário, que está relatado em Atos, no capítulo 2, de 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Esse acontecimento marcou o início de uma nova etapa na história da igreja. Aquilo que havia sido prometido pelos profetas começou a se cumprir, pois séculos antes, o profeta Joel, em 2:28, havia anunciado: "E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão." E no dia de Pentecostes, essa promessa começou a se cumprir. O Espírito Santo foi derramado sobre os servos de Deus. E a partir daquele momento, começaram a manifestar-se os dons espirituais na igreja. E você deve estar se perguntando, o que efetivamente são esses tais dons do Espírito? Estes dons são capacitações espirituais concedidas por Deus aos seus servos. Eles não vêm da inteligência humana. Eles são concedidos pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo explica isso claramente na primeira carta de Coríntios, no capítulo 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E também afirma logo adiante no versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E agora, algo muito importante precisa ser dito e de forma muito clara. Os dons espirituais não são dados para exaltação pessoal. Eles são dados para a edificação da igreja. Para efeito didático, agora é importante deixar registrados alguns dons que nas Escrituras encontramos. Dons de palavras de sabedoria, palavras de ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Mas a própria Escritura, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 12, versículo 11, nos lembra algo fundamental. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, é Deus quem distribui os dons conforme a sua vontade. Mas surge aqui uma pergunta interessante. Será que essas manifestações espirituais ficaram apenas no tempo dos apóstolos? Ou Deus continuou operando ao longo da história da igreja? A história cristã mostra que em diferentes momentos houve períodos de grande avivamento espiritual, e um desses momentos aconteceu no início do século XX, mais precisamente no ano de 1906, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Começou um movimento espiritual que ficaria conhecido como o Avivamento da Rua Azusa. Naquele local, as reuniões aconteciam em um prédio muito simples, que havia sido um antigo estábulo reformado. Não havia estrutura sofisticada, não havia palco elaborado.
As pessoas simplesmente se reuniam para orar, cantar e buscar a presença de Deus. Muitas vezes esse pastor orava com a cabeça baixada sobre uma pequena caixa de madeira no púlpito, para que a atenção não estivesse nele, mas em Deus. Durante aquelas reuniões, muitas pessoas relataram experiências espirituais muito profundas. Havia testemunhos de curas, profecias e pessoas falando em línguas. Mas algo ainda mais impressionante aconteceu naquele lugar. Naquela época, os Estados Unidos viviam uma forte segregação racial. Negros e brancos muitas vezes não podiam frequentar os mesmos lugares. Mas naquela pequena igreja, pessoas de diferentes origens passaram a adorar juntas. Negros, brancos, ricos, pobres, reuniam-se lado a lado para buscar a Deus. Meu Deus. Falar disso me emociona bastante, sabe? Mesmo gravando. Uma ideia foi exatamente neste contexto de época que um jornalista escreveu a famosa frase: "A linha de cor foi lavada pelo sangue". Aquele avivamento durou anos, durou vários anos. Pessoas de diversas partes do mundo visitaram aquelas reuniões e depois voltaram para suas cidades, para seus países, levando aquela experiência espiritual. Assim, o movimento pentecostal começou a se espalhar pelo mundo. E se você quiser saber mais sobre esse lindo movimento de Deus que impactou o mundo cristão ocidental, você pode pesquisar que existem diversos livros disponíveis sobre este rico avivamento que aconteceu na Rua Azusa. E, evidentemente, esse movimento chega ao Brasil pouquíssimo tempo depois, mais precisamente em 1910, ano em que teve início a Congregação Cristã no Brasil, através do trabalho do missionário ítalo-americano chamado Luigi Franciscon. No ano seguinte, em 1911, surgiu a Assembleia de Deus, através dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. A partir desse momento, o movimento pentecostal começou a crescer rapidamente em nosso país. Hoje, milhões de cristãos brasileiros fazem parte de igrejas que nasceram ou foram influenciadas por esse movimento espiritual. Podemos dizer assim que quando olhamos para a história da igreja, percebemos algo muito interessante. De tempos em tempos, Deus visitou o seu povo de maneira muito especial. Foi assim no dia de Pentecostes. Foi assim em diferentes momentos da história cristã. Mas existe algo que nunca mudou. Em Hebreus 13:8, a Bíblia declara: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Isso significa que o Deus que operou no Pentecostes, glória, é muito emocionante para mim estar falando disso, sabe? Glória, glória. Falar, ouvir esses relatos faz surgir algo forte dentro da gente, não é mesmo? Mas voltando então, podemos afirmar com segurança que o mesmo Deus que agiu na história, o Deus de Abraão, o Deus de Moisés, de Davi, o Deus que se revelou em nosso Senhor Jesus Cristo, que levantou Pedro e que séculos depois levantou William Seymour, continua sendo o mesmo Deus hoje. Voltando então ao próprio dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro, em Atos 2:39, declarou algo muito importante. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, aquilo que Deus começou a fazer na igreja não era para aquele momento da história. A promessa continua alcançando todos aqueles que Deus chama. Agora, para finalizarmos, temos que pensar então que quando uma pessoa ouve o Evangelho e passa a crer em nosso Senhor Jesus Cristo, surge necessariamente uma pergunta muito importante. Qual é o primeiro passo de fé que um cristão deve dar? A resposta para essa necessária e muito importante pergunta nos leva a um dos ensinamentos mais importantes da vida cristã, o batismo. Na próxima aula, vamos entender o que é o batismo, qual é o seu fundamento nas Escrituras,
qual é a sua simbologia espiritual e por que ele está profundamente ligado à fé e ao perdão dos pecados, evidentemente. Esse é um dos temas centrais da fé cristã. E é exatamente isso que nós vamos falar na nossa próxima aula. Muitíssimo obrigado por você ter chegado até aqui comigo nessa caminhada de aprendizagem. Como sempre tenho enfatizado, este curso é gratuito. Mas se você se sentiu grato por ter aprendido alguma coisinha aqui comigo, uma única coisa que pode ter mudado o seu olhar sobre a fé cristã, humildemente eu te peço é que, se você puder, compartilhe este conteúdo com alguém que você entenda que também possa ser alcançado por esses temas. Deus abençoe enormemente sua vida e de sua família. Amém, amém.